Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 24 de dezembro de 2023, nós temos, nessa véspera do Natal, de manhã a gente celebrou a quarto domingo do Advento e agora à noite a gente celebra a missa da noite, Natal do Senhor. Então, atentos ao Evangelho de Jesus, que é tirado de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenha medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantava louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas coloca o nascimento de Jesus dentro de um contexto real, fazendo citações dos poderosos, governador, Quirino, César, Augusto, e ao mesmo tempo de um recenseamento. E diante disso ele narra a chegada de Jesus. José é da descendência de Davi, então no recenseamento diz que José tinha que levar sua família até Belém, ali Jesus nasce. Não havendo lugar na hospedaria, ele acaba nascendo numa gruta, envolto em faixa. A gente lembra-se que o ressuscitado, Jesus depois da morte, quer dizer, as coisas vão se repetindo e Lucas escreve esse relato com base na ressurreição. Jesus nasce envolvido em faixas e é colocado numa manjedoura. Jesus morre envolvido em faixas e é sepultado num túmulo que nunca tinha sido usado. Manjedoura é um coxo, é algo para colocar alimentos. Os primeiros que recebem o anúncio da chegada de Jesus, é claro, se você fizer um paralelo entre o nascimento de Jesus e de João Batista, há uma grande diferença. João Batista nasce em casa, Jesus nasce numa gruta, porque não tem lugar para se hospedar. João Batista nasce no meio da família, Jesus só tem o pai e a mãe do lado. João Batista tem muita gente comentando, e todo mundo, o que será desse menino? E a mão de Deus está sobre ele, e Jesus recebe os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, são os pastores. E pastor era uma turma muito mal vista porque eles não respeitavam território, eles invadiam terra, eles exploravam as pessoas com o leite, a lã, a pele das ovelhas. Então eles não eram muito bem vistos de modo nenhum. Tanto que o Evangelho tem que usar o bom pastor. Não basta dizer só pastor, porque os pastores eram mais difíceis. Então nós temos no Evangelho isso, no dia de hoje. Então nós temos esses poderosos que determinam o recenseamento para saber quantas pessoas têm. E o interesse não é para a gente saber a população, mas é para aumentar os impostos.
Aumentaram os impostos e a arrecadação do império, por isso faz-se um recenseamento. Não sabemos se aconteceu ou não isso. O fato é que o Evangelho descreve essa situação. Então nós temos José, que vai de Nazaré para a Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, viu, para registrar. O nascimento de Jesus, viu, ele se dá nesse período, nesse lugar. Não sabemos bem se Jesus nasceu em Nazaré, em Belém, porque há as duas definições no Evangelho. O fato é que Jesus está ligado à descendência de Davi. Viu? E é um anjo, o anjo do Senhor aparece aos pastores, a glória do Senhor os envolve de luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvidos em faixa e deitado numa manjedoura. O sinal é muito simples. Um recém-nascido, envolto em faixa, deitado numa manjedoura. É muito interessante que o anjo anuncia para os pastores, que são os primeiros a perceber ou fazer a experiência ou o anúncio da chegada de Jesus, mas eles não vão ver nada de extraordinário. O sinal deles é um recém-nascido. Deus aparece na nossa condição na figura de um recém-nascido. A gente tem assim a ideia agora que a segunda vinda de Jesus vai ser de tronos e potestades e o céu vai se abrindo. Recentemente alguém diz: Jesus está para voltar. Eu acho que não, acho que ele vai deixar a gente ralar aqui mais um pouco. A gente ainda não provou, viu, a nossa maturidade. Ainda somos uma geração infantilizada. Ainda somos gente enfraquecida. Ainda somos gente mimada. Gente que tem muita, mas não tem nada. E o que tem não sabe o que faz. A gente não sabe mais dialogar, de conviver, de escutar. E a gente vai padecendo muito em relação a isso, viu? Então, Jesus aparece e nasce no nosso meio com essa certeza de que essa humanização de Deus, Deus que se humaniza, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a busca que Deus tem constantemente de nos ajudar a viver a nossa vida, de nos mostrar o que é importante. Teve importância na vida de Jesus? Bom, o nascimento de Jesus não mudou nada naquela época. O nascimento de Jesus não alterou a vida de nada. O César Augusto continuou sendo Augusto, Quirilo continuou sendo Quirilo, os fariseus continuaram sendo fariseus, doutores da lei, viu? Só muda de verdade a vida daqueles que acreditam e que fazem parte do nascimento. A maioria das pessoas, o nascimento de Jesus não alterou nada. Elas nem sabiam que tinha nascido. Lembrando que Jesus começou sua vida pública possivelmente quase 30 anos depois que ele é batizado e que João Batista é preso. E depois João Batista morre. Aí que Jesus apareceu publicamente. Durante todo esse período, esse recém-nascido, ele vai se preparar para falar sobre Deus. Ele vai aprender na nossa condição humana como conviver com Deus Pai, como perceber a presença de Deus, como agir no mundo em que nós vivemos. Ele vai vivendo nessa condição nossa, em que nós queremos, buscamos e aceitamos que Ele nos visite na nossa condição humana. Hoje esse pobre casal, com essa vida muito simples, muito humilde, e aí a gente sempre pensa os sentimentos de José e Maria naquela noite, naquele dia. Há noites importantes na Sagrada Escritura, uma delas essa noite da chegada do menino Deus, essa noite do nascimento de Jesus. E essa noite nos traz essa visita de Deus que vem na nossa condição mais frágil, de um recém-nascido, envolto em faixa numa manjedoura. Os pastores, com medo, também recebem o anúncio: olha, chegou um Salvador aí e vocês vão ter esse sinal. O sinal é simples, é um recém-nascido numa manjedoura envolto em faixa. Que Deus continue nos visitando e nascendo no nosso meio. Um abraço, até mais, Feliz Natal.